Imagine um país cercado por guerras, crises e disputas que mudaram a história do mundo. Um país sem grandes reservas de petróleo, sem saída para o mar em grande escala e localizado em uma das regiões mais instáveis do planeta. Mesmo assim, ele conseguiu sobreviver. Esse é o caso da Jordânia, uma nação que atravessou impérios, guerras mundiais, conflitos regionais e crises de refugiados, mas que permaneceu de pé. Hoje vamos conhecer a história completa da Jordânia, desde as antigas civilizações bíblicas até a formação do reino moderno que existe atualmente. As primeiras civilizações. A história da Jordânia começa muito antes da existência do próprio país. A região era habitada há milhares de anos por povos que se estabeleceram ao longo do Vale do Rio Jordão, uma das áreas mais antigas de ocupação humana contínua do planeta. Ao longo da antiguidade, diferentes povos dominaram essas terras. Entre eles estavam os Amonitas, Moabitas e Edomitas, povos frequentemente mencionados em textos históricos e religiosos do Oriente Médio. Mas nenhum deles deixaria uma marca tão impressionante quanto os nabateus. Por volta do século IV a.C., os nabateus transformaram a região em um importante centro comercial. Controlando rotas que ligavam a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo, eles acumularam riqueza suficiente para construir uma das cidades mais extraordinárias da história. Petra, esculpida diretamente nas rochas avermelhadas do deserto, Petra se tornou uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Durante séculos, caravanas carregadas de especiarias, incenso e mercadorias cruzavam seus caminhos, mas nenhum império dura para sempre. Romanos, bizantinos e árabes. Em 106 d.C., o Império Romano anexou o reino nabateu. Petra passou a fazer parte de uma das maiores potências da história. Os romanos construíram estradas, teatros e fortalezas, conectando a região ao restante do império. Com o passar dos séculos, Roma enfraqueceu. O controle passou para o Império Bizantino, herdeiro da parte oriental do mundo romano. Foi durante esse período que o cristianismo se espalhou pela região. No século VII, porém, uma nova força surgiria na Península Arábica: os exércitos islâmicos. A expansão do Islã transformou completamente o Oriente Médio. A região da atual Jordânia foi incorporada aos grandes califados árabes e se tornou parte de um vasto mundo islâmico que se estendia da Espanha até a Ásia Central. Durante séculos, diferentes dinastias governaram essas terras, incluindo os Omíadas, os Abássidas e mais tarde os Mamelucos. Mas um novo império ainda estava por vir. 400 anos de domínio otomano. No início do século XVI, a região foi incorporada ao Império Otomano. Os turcos otomanos governariam essas terras por aproximadamente 400 anos. Existia como um país independente. A região era considerada uma área periférica do império. Pequenas cidades, comunidades agrícolas e tribos beduínas dominavam a paisagem. Enquanto isso, os otomanos controlavam grande parte do Oriente Médio, norte da África e sudeste da Europa. Mas no início do século XX, o império começou a desmoronar. E a Primeira Guerra Mundial aceleraria esse processo. A Primeira Guerra Mundial e o nascimento da Jordânia. Durante a Primeira Guerra Mundial, líderes árabes iniciaram uma revolta contra os otomanos. Eles acreditavam que, ao ajudar os aliados, conquistariam sua independência após o conflito. Os otomanos foram derrotados, mas a realidade foi diferente da prometida. Britânicos e franceses dividiram grande parte do Oriente Médio entre suas áreas de influência. A região da atual Jordânia ficou sob controle britânico. Em 1921, foi criado o Emirado da Transjordânia. O novo território passou a ser governado por Abdullah, membro da família Hashemita, descendente do profeta Maomé, segundo a tradição islâmica. Pela primeira vez, surgia uma estrutura política que se aproximava do Estado jordaniano moderno. A independência e os desafios do reino. Em 1946, a Transjordânia conquistou oficialmente sua independência. Nascia o reino Hashemita da Jordânia, mas os desafios começaram imediatamente. 2 anos depois, em 1948, ocorreu a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O conflito provocou uma enorme onda de refugiados palestinos para o território jordaniano. Décadas depois, novas guerras voltariam a gerar deslocamentos populacionais. O rei Hussein e a estabilidade em tempos difíceis. Uma das figuras mais importantes da história jordaniana foi o rei Hussein. Ele assumiu o poder em 1952 e governou por quase meio século. Durante seu reinado, enfrentou guerras, tentativas de golpe,
crises econômicas e conflitos regionais. Mesmo diante dessas dificuldades, Hussein construiu a reputação da Jordânia como um dos países mais estáveis do Oriente Médio. Em 1994, a Jordânia assinou um tratado de paz com Israel. Foi uma decisão histórica e controversa, mas que ajudou a reduzir tensões militares na região. Após sua morte em 1999, o trono passou para seu filho, o rei Abdullah II. Ele continua governando o país até hoje. A história da Jordânia é a história da sobrevivência. Um território que viu impérios nascerem e desaparecerem, que foi lar de civilizações antigas, rota de comerciantes, província romana, domínio otomano e protetorado britânico. Um país que enfrentou guerras ao seu redor, recebeu milhões de refugiados e precisou se reinventar repetidamente para continuar existindo. Hoje, a Jordânia permanece como uma das nações mais estáveis do Oriente Médio, carregando em seu território vestígios de milhares de anos de história. De Petra aos desertos de Wadi Rum, das antigas rotas comerciais aos desafios da política moderna, a Jordânia mostra que, às vezes, sobreviver já é uma das maiores conquistas de um país. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual país você gostaria de ver no próximo episódio desta série sobre a história das nações.